Olá, queridos! Já estamos aqui nos preparando para este momento da nossa live. Glória a Deus! Olá, amados! Oi, Gil, estou te vendo. Jacira, Paulinho, Adriana. Muito bom esse nosso encontro aqui nesse horário, onde podemos buscar a presença do Senhor, para que verdadeiramente possamos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Vocês já devem ter me ouvido falar muitas vezes: ninguém dá o que não tem, não é verdade? Então é uma frase que ela não pode virar um chavão. Ninguém dá o que não tem. Isso é uma coisa assim muito, às vezes, distante para algumas pessoas. Mas hoje à noite nós vamos assim poder entender com mais profundidade o porquê ninguém dá o que não tem. E eu quero começar fazendo uma oração, abençoando esta nossa live, este nosso culto, essa nossa reunião, para que o Senhor reine, que tudo que for feito aqui, o Senhor reine, seja soberano. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos trazer a existência para cada vida, cada pessoa, cada filho teu que está aqui nesta noite com fome e sede da sua palavra. Nós nos abrimos, Senhor, a começar por mim, para que o teu Santo Espírito possa se mover com liberdade, para trazer uma palavra revelada, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que os nossos ouvidos também espirituais possam ouvir a tua voz. Pai, coloca um filtro em nossos ouvidos, para que o inimigo não venha distrair, não venha atrapalhar, não venha trazer incredulidade, não venha perturbar, e que seja um momento onde todo esse grupo, todos nós, reunidos como igreja, que estamos aqui, cada um em casa, na sua casa, que o Senhor possa nos cercar com os teus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Senhor, que esta noite seja uma noite de avivamento. Avivamento, sim, para que a vida de Cristo seja operante em nossas vidas, se manifeste em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje eu quero dar continuidade nesta noite. Nós temos falado esses dias sobre crescimento espiritual, sobre relacionamento com Deus queridos, nós temos uma fala, uma tônica da parte do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos fortes e corajosos. Porque a última ministração que fizemos foi justamente Jesus nos alertando, trazendo toda uma orientação, nos avisando, antecipando as coisas que haveriam de vir, não é? E nós recebemos essa palavra de uma forma profética. O Senhor falou assim, justamente que Ele estava nos orientando dessa forma, porque Ele estaria ainda um pouco tempo aqui na terra, mas que nós pudéssemos nele ter paz, porque no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo.
Então nós temos enfatizado, porque é da parte de Deus, queridos, que eu tenho recebido dia a dia essas palavras, para quê? Para que o povo de Deus seja fortalecido. Tem um versículo no Antigo Testamento que diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. É a hora, querido, de nós, o povo de Deus, fazermos proezas. Não mirabolantes, piruetas. Não, não é isso. Fazermos proezas no nosso interior, tendo uma postura, uma atitude, uma paz, uma serenidade. Isso hoje é uma proeza muito grande, mas só tem essa paz verdadeira o povo que conhece o seu Deus. Temos falado, já ministramos em outro momento, para que nós possamos prosseguir, continuar prosseguindo em conhecer o Senhor. Amados, porque não conhecer um Deus de ouvir falar, um Deus que nós herdamos dos nossos pais como herança, uma fé por herança, ou aqueles que nasceram num lar cristão, ou como eles dizem, num berço evangélico. Queridos, isso não significa necessariamente que uma pessoa assim conheça ao Senhor pessoalmente. É maravilhoso quando a Bíblia se refere a Deus como um determinado momento, como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não que esse fosse o nome de Deus, mas aqui me fala de um Deus pessoal. Então, queridos, quando eu me voltei para verdadeiramente conhecer o Deus vivo, havia uma busca dentro do meu coração, porque até então eu conhecia a religião. A religião não nos dá sustentabilidade, a religião não nos fortalece, a religião não nos dá ousadia, intrepidez. A religião, ela não nos transforma. Então, quando eu parti para conhecer ao Senhor, eu falei: Deus, eu quero te conhecer. Porque, queridos, é impossível nós confiarmos em alguém que nós não conhecemos. De repente, nós conhecemos algo que Deus fez com outra pessoa. Mas e o seu Deus? E o seu Deus? Deus, ele quer ser nosso Deus Pai. Ele quer ser um Deus muito íntimo e pessoal para cada um de nós. Então, quando eu parti para buscar a Deus, de que forma? Lendo a Bíblia, orando, abrindo meu coração, me derramando diariamente junto com meu Pai. E ali foi um processo de uma construção, de um relacionamento íntimo e pessoal que foi estabelecido entre Deus e eu. Então, quando eu orava, eu falava: o Deus, o Deus da Marina, que também é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não gostava, isso sou eu não gostava de ouvir aquelas orações que invocavam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe, como fosse o Deus dos nossos antepassados. O Senhor, maravilha, foi Deus presente na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o Senhor quer ser um Deus presente na sua vida, para que amanhã você possa dizer: o meu Deus, que também é o Deus da pastora Marina, que também é o Deus de Abraão, que também é o Deus de Isaac, Deus de Jacó. O meu Deus, isso significa que você o conhece na intimidade, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Ele quer se fazer conhecido. O Senhor diz que todo aquele que vai a Ele, que o busca de todo o coração, Ele se deixa encontrar.
Então ele não fica escondido, ele não foge de nós. Então, queridos, nesse tempo dessa pandemia, nesses tempos difíceis, não tem como nós termos um relacionamento superficial, um relacionamento com Deus sem base, sem alicerce, sem raízes, né? Cada um de nós precisa ter um encontro verdadeiro, um encontro pessoal, um encontro com a pessoa de Deus, porque Deus não é uma força, não é um cosmo, não é a energia, não é uma imagem, uma estátua, não é a lua, não é o sol, não, Deus é uma pessoa trina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele quer ser o Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus que aprove a Ele, eu gosto muito de dizer, aprove a Deus quebrar todo o protocolo dos céus, do antigo pacto, e vir fazer morada dentro de nós e estabelecer o novo pacto em Cristo Jesus. Ele veio para morar no seu coração. Ele veio para morar no meu coração. E hoje eu quero continuar falando sobre crescimento espiritual. Crescimento espiritual, queridos, não é você saber decor versículos. Crescimento espiritual não é você saber teologia. Não é você conhecer os livros da Bíblia, decore e salteado. Isso não é crescimento, isso é conhecimento. Mas eu quero falar de crescimento. E para falar de crescimento, nós temos que falar de um tempo gasto numa construção de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Porque crescer espiritualmente significam duas coisas: conhecer a Deus e manifestar Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus, de fato, e o amamos de todo o nosso coração, nós começamos a manifestar as proezas de Deus. Então, quando eu falava, ninguém dá aquilo que não tem. Então, às vezes, você ouve alguém falando da palavra, da Bíblia, da letra, mas não passou pela cruz, não passou a vida. É alguém que não foi experimentado na palavra. É alguém que decorou. Então, você decorar e recitar versículos não vai modificar o seu estado interior. Então, em Colossenses 1, verso 27, ele diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer, Deus quis manifestar, Deus quis apresentar para um povo quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Quem são os gentios? Nós somos gentios, nós que não somos judeus. Então, os gentios eram aqueles que não eram judeus. Então, Jesus veio para o povo judeu, mas os judeus não o receberam. Mas, a partir daí, ele abriu todo o plano de salvação para qualquer pessoa, para todas as pessoas. E essas pessoas são chamados gentios, não é? Então, e ele quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste ministério que ele revelou aos gentios, que é Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o âmago do novo pacto é a morte de Jesus na cruz e Jesus habitando dentro de nós. Então, tudo que Deus faz a partir de dentro de nós, numa mudança de coração para depois ter uma mudança comportamental,
haver uma santificação, uma purificação do nosso coração, para que as nossas atitudes, as nossas reações sejam santas também. Porque o Senhor, o Deus Pai, falou assim: sede santos, como eu sou santo. O Senhor está nos chamando a uma santidade. Santo é uma pessoa separada, separada do mundo, da prática do mundo, não é? Então nós fomos chamados a ser santos, porque nós recebemos do nosso Pai Celestial uma semente incorruptível que nos gerou, nos vivificou e nos fez nascer de novo e sermos uma nova criatura. Nós nascemos da carne do nosso pai e da nossa mãe, mas do Espírito nós nascemos de Deus. Então, o Senhor justamente, Ele quis fazer conhecer, Ele se revelou, Ele se manifestou, esse ministério das suas riquezas, da sua glória para nós. E que riqueza é essa? E que tesouro é esse? Esse tesouro nós o guardamos em vasos de barro. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas que o Senhor colocou um tesouro dentro de nós, pessoas tão falhas, pessoas que são comparadas a um vaso de barro. O vaso de barro é o artigo, acho que mais barato, porque o barro é terra, não é? Então, o Senhor colocou um tesouro dentro de nós, para que a excelência do poder e da glória fosse dele e não nosso. Então, em humildade, nós vivemos na qualidade de barro, mas como filho recriado, filhos enxertados na videira, nós vivemos Cristo em nós. É o grande tesouro, é a grande riqueza da glória, é o ápice da nova aliança, é o ápice do novo pacto. Cristo em nós, Cristo habitando em nós, para que todos nós na terra fôssemos cristãos. Então, cristão não é apenas aquele que acredita em Jesus Cristo, mas cristão é aquele que vive como Cristo viveu. Então, esse nome cristão surgiu quando os discípulos, os apóstolos, não é? Eles eram reconhecidos no meio da multidão, nas suas atitudes. Então, eles eram pequenos cristos. Eles eram tão parecidos com Jesus que foram chamados de cristãos. Então, cristão é quando nós somos parecidos com Jesus. Então, em 2 de Coríntios 5,17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, nós nascemos de novo. Nós nascemos do Espírito. Nós recebemos um novo chip, um chip espiritual, um chip que representa o reino de Deus e foi inserido, foi colocado dentro de nós para que nós nos movêssemos nele, para que, a começar pelo nosso pensamento, trazer cativo todo o nosso pensamento à obediência de Jesus, a um processo. Nós, para termos sustentabilidade e ficar de pé no dia mau, nós precisamos construir esta relação íntima e com Deus que nos dá sustentabilidade. Não seremos pegos, a má notícia não nos assustará, porque nós sabemos e conhecemos a quem nós temos crido. Então, quem está em Cristo, então não eu estarei vivendo mais a Marina na Marina. A Marina está em Cristo, José Luiz está em Cristo, a Renata está em Cristo e todos nós estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais. Nós fomos chamados, nós fomos tirados
das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus, para o reino de luz, para o reino da glória de Deus e para vivermos nessa dimensão de reino de Deus. Porque Deus, queridos, é espírito. E importa que nós o sirvamos, o adoremos em espírito e em verdade. Você não vai chegar a lugar algum se quiser seguir a Cristo de uma forma racional, natural, porque o justo viverá pela fé. Nós fomos chamados a viver pela fé. Não é termos momentos pontuais, não. Nós fomos chamados a viver numa natureza espiritual que habita em nós, e essa vida espiritual, essa natureza espiritual só se vive, só se pratica pela fé. Só pela fé. Então, mais do que nunca, hoje, precisamos construir uma fé sólida. Não numa fé lendária, uma fé cheia de tradições, mas uma fé no que a palavra de Deus nos diz e nos fala. Domingo eu vou ministrar sobre fundamentos da fé, de uma forma direta, objetiva, porque de repente quando nós vemos os fundamentos da fé na palavra de Deus, você se depara, meu Deus, eu acho que eu tinha tudo menos fé. Eu fazia força, eu torcia, fazia uma fezinha, eu queria, eu desejava. Então assim são as pessoas e chamam isso de fé. Não, fé é você crer naquilo que você não vê. É o firme fundamento. É o alicerce de quem Deus é e do que Ele fala. Não é que você está torcendo para dar certo. Você está querendo que dê certo. Você está fazendo pensamento positivo para dar certo. A mão de Deus não se move com pensamento positivo. A mão de Deus se move quando nós cremos na sua palavra e profetizamos a sua palavra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém, queridos? E quando nós nos tornamos cada vez mais íntimos de Deus, a palavra de Deus passa a ser a nossa palavra. A palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. Em vez de ter uma mente conturbada, perturbada, uma mente que uma hora está aqui, outra hora está lá, uma mente desfocada, uma mente tenebrosa, uma mente incrédula, nós precisamos ter a mente de Cristo, uma mente cheia da palavra de Deus, cheia dos parâmetros de Deus, cheia da presença de Deus, que quando a situação vier, você não vai raciocinar segundo a sua natureza carnal, mas quando a situação vier, quando a aflição vier, quando a dificuldade vier, quando a tribulação vier, o teu raciocínio estará em linha com o raciocínio de Deus e da sua palavra. E quando assim nós nos movemos, nós desfrutaremos de uma paz que excede todo o nosso entendimento. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, o que é isso? Diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Então nós cremos em Jesus Cristo. Nós sermos salvos é justamente nós crermos que naquela cruz do Calvário nós estávamos ali junto com Cristo. Junto com Cristo, morrendo, o velho homem, a velha natureza, morrendo, o nosso eu, o nosso ego. Então diz, fui crucificado com Cristo.
E em seguida, já não sou eu que vive mais. Então já não é a Marina, dona do seu nariz, com seu temperamento. Eu não sou mais a senhora da minha vida. O fato de eu ter morrido na cruz e Cristo viver em mim. Hoje eu tenho um Senhor, que é Jesus Cristo, Senhor, meu Salvador. Então eu entreguei pela fé a minha velha vida caída, destinada à ira eterna. Então morreu, Jesus levou na cruz. Então, como diz, eu não existo espiritualmente, o velho homem ficou na cruz, para que Cristo viva em mim. Como diz Paulo, já não sou eu mais que vive. Eu vivo, a partir de agora, Cristo. Porque a vida agora, vivo nesse corpo, um corpo terreno ainda, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a minha carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Mas se eu andar na carne, no meu ego, no meu temperamento, ser uma pessoa almática, nós temos uma alma, mas nós não fomos criados para ser controlados pela alma. Nós fomos criados para ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então, como diz, já que eu morri com Cristo, já não vivo mais, eu não existo mais, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em você. Pai, em nome de Jesus, traz revelação a respeito desse versículo a cada um dos seus filhos que foram crucificados com Cristo na cruz e que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Porque Ele nos amou e pela fé nós tomamos posse. Como Paulo passou por tantas lutas, com tantas aflições, perseguições, naufrágios, açoites, prisão, e em todos os momentos Deus era com ele, porque justamente na fraqueza de Paulo, justamente na nossa fraqueza, na nossa fragilidade da carne, na morte da nossa carne, o poder da vida se manifesta. Paulo chegou um momento da sua vida, ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo me fortalece. Quando nós nos prostramos, negamos a nossa carne, negamos o nosso eu, queridos, o Senhor vem e vive em nós e através de nós. Ele nos dá sustentabilidade, Ele nos dá a estabilidade, Ele nos dá a segurança, Ele nos dá a certeza, Ele nos dá a paz, o júbilo e toda a serenidade que nós necessitamos para podermos raciocinar com clareza, raciocinar com lucidez, tomar atitudes certeiras. É o Senhor. É visível quando alguém vive dessa forma. Por isso ninguém dá o que não tem. Eu não posso passar Deus para as pessoas se eu não tenho Deus comigo. Não adianta eu passar só Bíblia. Bíblia todo mundo tem acesso, mas fomos chamados para passar o Deus vivo, para ser sal e luz nessa geração. Precisamos fazer diferença. Como diz, cai 1000 ao meu lado, 10.000 do outro lado, e nós não seremos atingidos. O Senhor deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. Creia, creia. Quando vier algum pensamento de insegurança, de medo, de preocupação excessiva, levanta os seus olhos, fixa em Deus, porque o Senhor diz em
Isaías 26, tu, ó Deus, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. É maravilhoso, queridos. O Senhor não dá carga maior que podemos suportar. Ele já deu o escape. O nosso escape é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Amém? Queridos, e qual é a questão? Não é? Nós vemos assim, a palavra nos fala, temos ouvido, a gente vê que tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja, pessoas que já ouviram a palavra, já estudaram, mas o que acontece com essas pessoas que ficam fragilizadas, ficam abatidas, entram em crise? O que acontece? Queridos, claro, nós temos uma alma. Diz assim, mesmo que o nosso homem exterior se abata, existem momentos que ficamos abatidos, mas o interior, ele é renovado, ele é fortalecido. O Senhor vem em nosso socorro. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então existem abatidos sim, mas não sucumbidos. Atingidos, sim, mas não derrotados. Então nós estamos nesse mundo, temos aflições, mas nós temos um Deus que verdadeiramente é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E a grande questão, queridos, que o povo não cresce, que o povo não amadurece. Crescimento é o conhecimento e a manifestação de Cristo em nós. É o conhecimento da riqueza, da glória desse ministério e a manifestação. Então eu conheço, pratico e manifesto. Isso é crescimento, isso é amadurecimento. Amadurecimento, crescimento não é o tempo que nós estamos na igreja, o tempo que eu já conheço a Bíblia, que eu já li a Bíblia. Não é. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer mais. Nós precisamos impactar a nossa geração. Fomos chamados a impactar a nossa geração. E olhe só, aonde está o problema de muitos. Hebreus 5, de 11 a 14. Do qual temos muito que dizer e de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres, pelo tempo que você já conhece a palavra, que você estuda a palavra, já dava para ser mestre. Ainda necessita de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitam de leite novamente e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Queridos, aqui não fala de uma maturidade, de uma capacidade de muito conhecimento. Não, aqui fala de experiência. Experiência com Deus, queridos, é caminho andado. Para eu chegar e falar, olha, o meu Deus, eu confio no meu Deus, é porque eu já caminhei com Ele. Muita água passou debaixo da ponte. Já tive momentos no meio de águas revoltas e a água não me afogou porque o Senhor era comigo. Momentos que estava ali no fogo, mas o fogo não destruiu porque o Senhor estava comigo. Queridos, experiência com Deus, você não adquire lendo só a Bíblia. Você não adquire ouvindo o testemunho de outro. Você não adquire ouvindo outro pregar. Experiência com Deus
é você ser experimentado na palavra da justiça. Pegar a palavra e praticar. Pegar a palavra e praticar. Então, daqui a pouco você vê que deu certo, que deu certo. Então, você vai ficando experimentado na palavra. Mesma coisa, estamos fazendo uns crochês, mais uns modelos novos. É novo, então de repente eu faço, daqui a pouco deu errado, desmancho de novo. Aí pego, faço mais um tempo, deu errado, desmancho de novo. Na quarta, quinta vez, sai direito. Então eu já me tornei uma mulher experimentada naquele tipo de pontos de crochê. Porque eu exercitei, eu pratiquei, errava, fazia. Então, as pessoas, nós, quando começamos a andar com Deus, nós precisamos não só sermos ouvintes dessa palavra, mas praticantes também. Eu já estou finalizando. Então ele diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, aos quais, em razão do costume, do hábito, da prática, tem os sentidos, todos os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se entra um pensamento na minha mente, eu não deixo simplesmente ficar. Eu vou discernir da onde veio esse pensamento. Se eu escuto alguma coisa, alguém vem me contar, eu vou discernir. Hoje eu sou uma pessoa que eu não acredito em tudo que se fala, muito pelo contrário. Precisamos ver a fonte. Então nós começamos a aguçar o nosso discernimento. Não é você ser uma pessoa desconfiada, não é isso, mas ser uma pessoa que desenvolva discernimento espiritual e pratique e exercite para você avaliar e conhecer, porque é assim que nós vamos aprender a conhecer a voz de Deus, a voz do nosso pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas se ela não anda junto, se ela não sabe como ele fala e quais são os parâmetros dele, nunca ela vai reconhecer, vai ficar em dúvida. Ai, será que é Deus? Será que é o diabo? Será que é? Será que é? Não. Quando nós prosseguimos em conhecer ao Senhor, Ele vai se manifestando e se revelando a nós. Amados, vamos encerrar mais essa live. E eu quero dizer a você, crescimento espiritual necessita conhecer a Deus e manifestar a glória de Deus, a luz, o amor, os frutos do Espírito. Isso é crescimento, isso é maturidade, amém? Então, o Senhor não quer que a gente fique bebê, crianças espirituais a vida inteira. Nós somos chamados a alcançar a estatura do varão perfeito. Esse é o alvo. Cristo sendo formado em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por esse tempo de meditação e reflexão da sua palavra. Senhor, vem sobre a vida, mente e coração de cada um dos seus filhos, para que esta palavra penetre, Pai, revelada. Senhor, alcance cada um no nível que está, cada um no conhecimento que tem. Pai Santo e Pai querido, no nome de Jesus, eu quero abençoar todos que estão conosco, todo este corpo, toda essa igreja reunida nesta noite, nesse espaço virtual, mas o espaço espiritual é de uma unidade. Estamos unidos no corpo de Cristo como igreja. Amados, Deus abençoe. Hoje passamos vários textos. Se alguém quiser, eu posso passar para vocês. Estude, medite, pratique. Faça com que essa palavra,
ela seja eficaz na sua vida, eficiente, que ela seja aquela palavra que possa lhe transformar sua forma de pensar, de falar, de agir, em nome de Jesus. Amém? Grande beijo para todos vocês. Sexta-feira à noite teremos uma outra live, não é? Depois no sábado, o Luciano, a live do Nozion, e domingo de manhã e à noite estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Grande beijo!